em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 19. E até importa que haja entre vós heresia, para que aqueles que são sinceros se manifestem entre vós. Senhor, aqui está a tua palavra. Meu Deus, eu te peço nesta noite, me ajuda, ó Pai. Dependo do seu Espírito Santo. Meu Deus, eu podia ler esse livro 500 vezes, mas se não for a sabedoria do teu Espírito Santo sobre a minha vida, eu não vou ser feliz na minha ministração, não vou ser feliz na minha pregação. Mas se o seu Espírito Santo me ajudar, porque o Senhor mesmo sabe que eu não tenho sabedoria, eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado nessa noite, e a igreja vai entender o propósito do Senhor para a vida de cada um. Senhor, seja com as nossas vidas, seja, ó Deus, com a vida dos ouvintes da tua palavra, no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. A Bíblia Sagrada, ela diz exatamente nesse versículo que eu li nesta noite de hoje, que até importa que haja heresia. A heresia, ela é importante no meio do povo de Deus. Deus, muitas das vezes, Ele permite a heresia para expor diante de todos o coração daqueles que são sinceros e fiéis a Deus, e também o coração daqueles que são infiéis e daqueles que são covardes e daqueles que buscam a glória desse mundo. Por quê, pastor Ederson? Porque a Bíblia Sagrada, ela diz assim, que todo aquele que nele crê não será envergonhado e nem confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, ele não é envergonhado, ele não é confundido. Porque, meus irmãos, Deus, Ele faz manifestar tudo aquilo que está escondido e encoberto. O erro, irmãos, ele passa durante muito tempo aos olhos de muitas pessoas encoberto, principalmente aos olhos daqueles que são simples no conhecimento. O Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra: sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então o cristão, ele tem que ser ligeiro, ele tem que ser observador. O crente, ele tem que perceber as coisas primeiro de que qualquer pessoa. Porque, amados irmãos, nós não somos uma pessoa comum, nós somos do céu, nós não somos dessa terra. Essa é uma hipótese de que nós não somos uma pessoa comum. Nós não somos uma pessoa comum porque as pessoas do mundo, eles não têm o Espírito Santo, que é um ser do céu, e eu e você temos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, está lá em Coríntios também, ele penetra até a profundeza de Deus. Você já parou para pensar nisso? Até aquilo que está em profundo com Deus, até aquilo que está em oculto com Deus, o Espírito Santo lá, ele penetra, e ele traz a revelação para mim e para você. Então é importante que haja heresia, até importa que haja heresia. Louvado seja o nome do Senhor. A heresia existe, irmãos, para que o zelo de Deus venha se manifestar no meio da congregação. O apóstolo Paulo, ele estava perto para partir de uma cidade que ele estava, e ele chamou os obreiros daquela igreja, chamou os anciãos daquela igreja, e disse assim: olhai por vós mesmos, cuidai do rebanho de Cristo, que Deus colocou em vossas mãos, porque surgirá no meio de vós, não está falando lá de fora não, no meio de vós, lobos devoradores, que não
pouparão o rebanho de Cristo, os quais eu vos constituí bispos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre chamou a atenção da igreja sobre essas coisas. O problema é que a igreja enfrentou nos tempos de Lutero, o problema que a igreja enfrenta hoje no século 21, não é uma coisa nova, não é uma novidade para cada um de nós. O problema da igreja, a grande guerra, o grande conflito, ele surgiu no céu. Quando Satanás quis ser igual a Deus, quando Deus olhou para o coração de Satanás e contemplou a iniquidade, a divisão, todo o problema começou lá. E ele se estendeu para a terra. O diabo veio, incorporou numa serpente, enganou Eva. Eva, sendo enganada, falou mentira para o seu esposo, seduziu o seu esposo, e o seu esposo seguiu o conselho da sua mulher, e ambos caíram em transgressão. Hoje, se você fala do evangelho protestante, se você fala da reforma protestante, até cristãos, irmãos, que estão se conformando com as coisas dessa vida, se revoltam. Eles acham desnecessário. Eles não querem focar naquilo que a Bíblia e a palavra de Deus ensina. Só que tem uma coisa, tem muita gente desinformada. O primeiro protestante que existiu na história foi aquele que criou os céus e a terra. Foi aquele que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Quando ele viu coisa errada lá no céu, parece que eu vejo Deus Jeová dizendo: eu protesto, sai daqui, Satanás, você e todos aqueles que andam segundo a sua pisada, porque na santíssima habitação não há lugar para você. Aleluia, Jesus. Adão foi plantado no Éden, Eva também foi plantada no Éden. Louvado seja Deus. Éden, símbolo de paraíso, de céu, de coisa maravilhosa. Éden é símbolo daquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. A Bíblia, ela conta um pouco sobre o Éden, mas o Éden vai muito mais além do que aquilo que a Bíblia diz. É tão sério isso, que o Éden é tão importante, é um lugar tão maravilhoso, que há querubins de Deus ali guardando o Éden até o dia de hoje. Louvado seja Deus. E entrando coisa errada no Éden, o nosso Deus veio, protestou contra Adão e Eva, e protestou contra a serpente, dando uma sentença para cada um. Então, amados irmãos, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: Deus, pelo seu zelo e o compromisso com a sua palavra, Ele não poupa nem aqueles que Ele criou. Pega no ombro desse irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você conhece esse Deus? Ele é bom. A Bíblia diz que Ele é amor, e a palavra também diz que a misericórdia dele dura para sempre. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que ele é um fogo consumidor. A palavra diz em Hebreus também assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hoje nós estamos vivendo o tempo da oportunidade, mas vai chegar um dia em que Deus vai fazer justiça e juízo sobre a face dessa terra. Eu estava vendo com o nosso irmão Gustavo, vindo para a igreja, e eu disse para ele: nós estamos vivendo os dias dos juízes.
Porque nos dias dos juízes, os israelitas, o povo de Deus, cada um fazia aquilo que era direito aos seus próprios olhos. Hoje, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, até aquelas que carregam um rótulo de protestante, eles fazem aquilo que eles acham certo. Eles interpretam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, conforme o seu bel prazer de viver. Eles defendem a Bíblia até enquanto a Bíblia está jogando com ele. Quando a Bíblia contesta o erro e o pecado deles, eles têm a capacidade de atropelar a palavra de Deus e até mesmo o Senhor nosso Deus que fez os céus e a terra. Mas como o Senhor diz isso, ele atropela Deus sim, porque quando ele passa por cima dessa palavra, ele está passando por cima daquilo que Deus determinou, porque ele diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E hoje está assim, irmãos. Nós estamos vivendo os dias dos juízes em plena a dispensação da graça. Você está aqui na nossa igreja. Eu não digo que é a perfeita, mas nós estamos se esforçando para se aperfeiçoar a cada dia. Ela tem uma doutrina. Nós trazemos um ensinamento para os irmãos. Se os irmãos correr 20 ou 200 metros, acho que nem isso, você vai encontrar uma igreja de cá que tem uma doutrina, outra de cá que tem outra doutrina, outra ali que tem outra doutrina, outra lá que tem outra doutrina, outra lá que tem outra doutrina, outra ali que tem outra doutrina. Cada igreja tem uma doutrina, sendo que Deus é um só e a Bíblia é uma só. Agora vem cá. A Bíblia diz assim que Deus é um Deus de paz e não de confusão. E por que a igreja vive essa confusão hoje? A reforma protestante, no ano de 1517, ela surgiu exatamente por causa disso. Porque havia uma grande confusão. A operação do erro estava muito forte. E os verdadeiros cristãos, eles já estavam quase extintos. Porque a Babilônia, a velha Roma, ela estava e se encontra até hoje pervertida, distanciada da palavra de Deus. E ela oferecendo para o povo o reino deste mundo, e o ser humano já não gosta muito disso. A maioria da humanidade do planeta Terra estavam seguindo as pisadas de Roma. Aí o que Deus teve que fazer? Ele teve que promover um despertamento. Fazendo o quê? Levantando os fiéis. Foram muitos, irmãos. Um deles foi Jerônimo Savonarola, João Rus, como foi dito, Jonatas Edwards. Hoje eu aprendi a falar o nome dele. Eu estava falando Jonatas Edwards. Eu sou tão analfabeto, irmão, que até eu não sei ler muito direito. Mas nós pregamos a palavra pela misericórdia de Deus. É Jonatas Edwards, né? Agora está certo. Glória a Deus. E teve outros tantos nomes que fizeram a diferença. Cumpriram o seu chamado. Cumpriram o seu ministério. Escolheram honrar a Deus. Não amaram as suas próprias vidas, mas escolheram ser maltratados, para que um dia eles viessem receber de Deus a coroa da vida, preparada para todos aqueles que creem em Deus e servem a Ele em espírito e em verdade. Porque aqueles que nasceram de Cristo, aqueles que
foram gerados em Cristo, eles sabem que do pó vieram e para o pó tornará. Eles sabem que tudo isso que esse mundo oferece, um dia ele ofereceu para Cristo. E um dia tudo isso que o mundo oferece para os homens, eles sabem que um dia isso tudo vai terminar. E a glória desse mundo, a sedução desse mundo, a fama desse mundo, o sucesso desse mundo, a beleza desse mundo, a sabedoria desse mundo, a riqueza desse mundo, o ouro desse mundo, a prata desse mundo, não vai acompanhar o ser humano quando ele descer para a sepultura. No dia da sepultura, tudo isso que a maioria de nós corremos desesperadamente, um dia, tudo isso vai acabar. E para lá não nos acompanha. Não nos acompanha. Mas a Bíblia diz assim, que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerá para sempre. Eu quero nessa noite falar um pouco sobre Martinho Lutero. Ele é conhecido como o pai da reforma. Outros homens morreram antes dele, fizeram a parte dele. Martinho Lutero, ele fez a dele. Savonarola fez a parte dele. Eles eram contemporâneos, viveu no mesmo tempo. E outros também fizeram em outras partes do país. Valeu o ministério dele. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: e você? O que você está esperando para fazer a sua parte? Já se foram 500 anos. Deus não vai trazer esses homens de volta. Pega na mão dessa pessoa, segura bem forte, aperta até ele gritar ai. E diga assim para ele: agora é a sua vez. Não adianta fugir. Porque se você fugir hoje, você pode até fugir, mas eu quero ver você fugir do inferno amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você pode ignorar, hoje você pode acovardar, hoje você pode escolher agradar os homens, hoje você pode escapar do chamado de Deus, mas eu quero ver você escapar do inferno amanhã. A morte é uma coisa inevitável. O céu e o inferno também é uma coisa inevitável. Para que lugar você quer ir nessa noite de hoje? Aleluia. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: há um grande conflito. Começou lá no céu, vai terminar no céu, quando Deus separar os bodes da sua ovelha. Aleluia. Pergunta para ele: você é bode ou você é ovelha? Aleluia. Se você é ovelha, vista a camisa do evangelho hoje, porque Jesus, ele quer te usar para revolucionar esta geração. Aleluia, pastor, isso é loucura. Loucura é para aqueles que perecem, mas para mim, para você que crê na palavra e não é evangelho, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Martinho Lutero, ele foi chamado, irmãos, para dirigir a igreja das trevas do papado. Há uma luz de uma fé mais pura. Achava-se Martinho Lutero, não conhecendo outro temor senão o de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé, além das sagradas escrituras. Lutero foi o homem para o seu tempo. Ele foi Repiandagai, o homem para o seu tempo. Ele foi o homem
para o ano de 1517. 500 anos se passaram. Estamos em 2017. Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta para ele: será que você é esse homem hoje? A igreja está precisando de você. Irmãos, olha aqui para mim, ele foi o homem para aquele tempo. E eu e você estamos sendo os homens, as mulheres, os vasos preparados por Deus para este século presente, para esse tempo atual. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Os primeiros anos de Lutero foram passados no humilde lar de um camponês alemão. Seu pai pretendia que ele fosse advogado, mas Deus tensionava fazer dele um construtor no grande templo que tão vagarosamente se vinha erigindo através dos séculos. Agruras, privações e severas disciplinas foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a missão de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O pai de Lutero, irmãos, ele era um camponês alemão. A história diz que o pai dele queria que ele fosse advogado. Quando Lutero escolheu ser monge, o pai dele ficou indignado, colocou sobre ele algumas privações, porque o pai dele não era muito fã da Igreja Católica, e o pai dele não queria que ele fosse monge, o pai dele queria que ele fosse advogado. O pai de Lutero queria uma coisa para Lutero: o meu pai, o seu pai, os nossos familiares querem uma coisa para nós. Mas tem uma coisa, Deus, Ele quer algo totalmente diferente para mim e para você. E a Bíblia Sagrada, ela disse isso lá em Isaías: porque os meus caminhos não são os teus caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque mais alto que os seus caminhos são os meus caminhos, e mais altos do que os vossos pensamentos são os meus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Então Lutero, irmãos, ele saiu de todo conforto, ele passou fome. A história diz, irmãos, que ele virou mendigo, ele começou a mendigar, ele começou a passar dificuldade. Lutero, ele nunca, irmãos, deixou de iniciar, ou seja, começar um dia sem antes orar primeiro. Todas as manhãs, quando ele se levantava, ele ia orar a Deus. Olha essa frase que ele escreveu e que ele costumava dizer: orar bem, dizia ele muitas vezes, é a melhor metade do estudo. Vocês entenderam? Orar bem é a melhor metade de um estudo. Você quer ser um pregador bem-sucedido? Um mestre bem-sucedido? Ore bem. Ore bem. Porque se você não tiver sabedoria, aquele que é dono da sabedoria, ele vai te dar sabedoria. E lá em Tiago capítulo 1 diz que ele dá sabedoria e não lança em rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser sábio? Você quer ter sabedoria? 2 dicas eu te dou nessa noite de hoje. Primeira, teme a Deus, porque este é o princípio de toda a sabedoria.
ore a Deus, porque Ele abrirá os céus em seu favor, e a sabedoria virá sobre a sua vida, como uma flecha na mão do valente, e acertará o seu pensamento em cheio, dando para você toda a ciência e sabedoria do céu. E quando as pessoas olhar para a sua vida, eles vão dizer a mesma coisa que disseram de Pedro, quando esse ministrava: de onde veio a este tanta sabedoria, sendo ele um homem analfabeto, sendo ele um homem que não é letrado, sendo ele um homem que não é estudado. Aí um vai olhar para o outro e vai dizer: ele é assim porque ele andou com Jesus, ele é assim porque ele se humilhava nos pés de Jesus, ele é assim porque ele orava e clamava a Jesus, ele era assim porque ele tinha comunhão com Jesus. Quem quer ser assim nessa noite de hoje? Aleluia. Quem quer ser desse jeito? Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, enquanto examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Irmãos, escuta isso. Olha que coisa linda. Pergunta para o seu irmão: e você já leu a Bíblia hoje? Você leu pelo menos um versículo hoje? Aleluia. Recamandagai, mandaravassúbria. Aleluias. Se você ouvir isso hoje, eu acredito que a partir de amanhã você vai ser o maior leitor dessa igreja, de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda que está escrito aqui. Ele descobriu uma Bíblia latina, livro que nunca vira antes. Ele já tinha ouvido porções do Evangelho e epístolas, e ele pensava, ele supunha, imaginava no seu coração que tudo aquilo que ele tinha visto e contemplado com os seus olhos antes era a Bíblia completa, a Bíblia toda. Porém não era. Era somente pequenas partes das epístolas dos apóstolos, das cartas de Paulo e do Evangelho. Mas naquele dia ele se deparou com uma Bíblia completa pela primeira vez. Ele ficou apaixonado pelaquela Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pela primeira vez, Martinho Lutero, o reformador, aquele que marcou a história, aquele que revolucionou o cristianismo, aquele que não escolheu a glória de Roma e nem tudo aquilo que Roma podia oferecer para ele, pela primeira vez ele olhava para toda a palavra do Senhor nosso Deus. A história diz, meus irmãos, que com reverência e admiração, Martinho Lutero, ele folheava as páginas da Bíblia Sagrada, ele lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se a fim de exclamar: ó Deus, me concede tal oportunidade para ver tal livro, tão belo livro. Louvado seja Deus. E anjos estavam ao seu lado. A história diz, meus irmãos, que raio de luz divina revelavam os tesouros da verdade e a compreensão da sabedoria do céu para Martinho Lutero. Uma profunda convicção caiu no coração do reformador e ele reconheceu o seu estado pecaminoso. Depois, Ripandagaia, de ler as exposições da verdade, depois de reconhecer o seu estado pecaminoso, o seu estado de crueldade, o seu estado de pecado, Martinho Lutero procurou de todas as formas alcançar perdão dos seus pecados, se martirizava, horas e horas de penitência ele cumpria para alcançar perdão, fazia jejum, cumpria sacrilégio, todos os rituais de Roma ele cumpria. Só que tinha uma coisa: era em vão, porque Martinho Lutero de forma alguma ele conseguiu encontrar paz.
E por que ele não encontrou a paz, pastor Ederson? Porque mesmo sendo um religioso, ainda ele não conhecia Jesus. Ainda ele não conhecia a Cristo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você conhece Jesus? Louvado seja Deus. Você já se condoeu assim pelos seus pecados, pelas suas transgressões? Quando você peca, você sente tristeza? Se você não consegue sentir um pinguinho de tristeza pelo seu pecado, isso é um resultado muito triste de que você ainda não conheceu a verdade, de que você ainda não conheceu Jesus Cristo. Você é um religioso, como foi Martinho Lutero, mas não um cristão. Você é um religioso, como foi Martinho Lutero, mas não um conhecedor da verdade. Você é um religioso, frequentador de igreja, mas nunca foi gerado pelo Espírito Santo. Nunca conseguiu alcançar um coração quebrantado e contrito. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite. Será que existe arrependimento no seu coração? Você conseguiu alcançar tão grande arrependimento como alcançou Lutero ao ler a Bíblia Sagrada? Ele achava que tudo aquilo que ele fazia, aqueles rituais, aquelas penitências, ele achava que por ele ser um religioso, ele ia alcançar. Mas cada vez que ele lia a Bíblia Sagrada, mais ele sentia sua alma aflita e perturbada, e mais ele reconhecia que ele era um miserável pecador, e que algo precisava acontecer na vida dele. Irmãos, Martinho Lutero, ele se furtava do sono. E cedendo mesmo o tempo empregado em suas escassas refeições. Olha o que ele fazia em busca da paz. Ele se deleitava no estudo da palavra de Deus. E ele achara uma Bíblia acorrentada à parede do convento. E a ela, muitas vezes, ele recorria, para ver se ele encontrava o alívio e o refrigério para a sua alma. Levava uma vida austera, esforçando-se por meios de jejuns, vigílias e penitência, para subjugar os males de sua natureza. Disse ele mais tarde, depois disso tudo: se fora possível a um monge obter o céu por suas obras monásticas, eu teria certamente direito a ele. Se eu tivesse continuado por mais tempo, teria levado minhas mortificações até a própria morte. Com todos os seus esforços, diz o escritor, a alma sobrecarregada de Martinho Lutero não encontrava alívio. Pergunta para o irmão que está do seu lado, por quê?
Você vai descobrir no discorrer dessa história por que ele não encontrava alívio. Ele não encontrava, irmãos, paz. Finalmente, depois disso tudo, as portas do desespero. Quando pareceu que tudo estava perdido, a Martinho Lutero, Deus lhe suscitou um amigo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: há um amigo aqui nessa noite de hoje. Aleluia. Diga para o seu irmão assim, ainda que as palavras parecem ser duras, ele é o seu amigo. Sabe quem que é esse amigo, irmão? É o Espírito Santo de Deus. Porque ele é o autor da Bíblia Sagrada. Foi ele que inspirou os homens, e os homens, sendo divinamente inspirados por ele, pelo Espírito Santo, eles escreveram a Bíblia Sagrada. E hoje nós estamos aqui fazendo exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, esse amigo orientou a Lutero. Ele disse para Lutero, para que ele não viesse olhar para si mesmo, mas para Jesus. Esse amigo, ele disse a Lutero: em vez de torturar-te por causa de teus pecados, lança-te nos braços do Redentor. Confia nele, na sua justiça, na justiça de sua morte, na sua expiação. O Filho de Deus, o amigo de Lutero, dizendo a ele: para te dar a certeza do favor divino, ama aquele que te amou primeiro. E essas palavras produziram profunda impressão na mente de Lutero. Aí sim, irmãos, veio ao coração dele a paz, a alma perturbada. Martinho Lutero, amados irmãos, ele foi feito sacerdote, sendo chamado para o cargo de professor na Universidade de Wittenberg. Começou a fazer conferências sobre os salmos, os evangelhos e as epístolas, as multidões que se deleitavam em ouvir. Seu amigo e superior insistia que ele subisse ao púlpito e pregasse, mas Lutero se sentia indigno de falar ao povo em lugar de Cristo. Foi apenas depois de longa luta que cedeu às solicitações de seus amigos. A história diz, meus irmãos, que Lutero, ele era poderoso nas Escrituras, e sobre ele repousava a graça de Deus. A clareza e o poder com que se apresentava a verdade levava a todos a uma convicção, e o fervor das palavras de Martinho Lutero tocava, abrasava, incendiava os corações de todos aqueles que ouviam as palavras que saíam do coração do reformador. Lutero, ele ainda era um verdadeiro filho da igreja papal. Não tinha ideia alguma de que houvesse alguma outra coisa. Levado a visitar Roma, seguiu a viagem a pé, hospedando-se no mosteiro pelo caminho. Encheu-se de admiração ante da magnificência e luxo que ele testemunhou. Os monges habitavam em esplêndidos apartamentos, ornamentavam-se em custosas vestes e banqueteavam-se em suntuosas mesas. A mente de Lutero se tornou perplexa.
contemplou finalmente à distância a cidade das 7 colinas, prostrou-se ao solo, exclamando: Santa Roma, eu te saudo. E ele visitou, irmãos, todas as igrejas de Roma. Foi em todos os lugares, em todas as partes daquela terra. E ali ele encontrou uma grande corrupção. E isso no meio dos romanos? Não. No meio dos religiosos. No meio da liderança da igreja. Homens estavam presos em todos e quanto é tipo de pecado. As freiras mergulhadas na corrupção. A maioria já haviam fugido do propósito de Deus. Diz a história, amados irmãos, que lá em Roma existia a escada de Pilatos. E a história diz que os romanos receberam aquela escada que foi transportada de Jerusalém até Roma em um ato miraculoso. Isso é dito entre os romanos até hoje, mas isso não passa de uma mentira e de uma farsa. E todos que ali chegavam compravam a indulgência por uma soma de dinheiro. E quando aquele homem começou a subir a escada, Martinho Lutero, pagando a sua penitência para que ele viesse a alcançar perdão dos seus pecados, segurando no poder das suas mãos uma indulgência que ele tinha adquirido por uma soma de dinheiro, soou em seu coração uma voz que falava com ele: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do conhecimento dessa palavra, veio no coração dele um pavor repentino, e ele sentiu uma grande revolta. Saiu de Roma na mesma hora e se desligou totalmente daquela igreja, depois que ele se casou com uma freira. Aquele homem, amados irmãos, diz esse livro um pouco mais à frente. Eu vou ler para você. Olha para você ver que coisa linda, maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha aqui para você ver o que diz nessa parte. A coragem de Martir. Enquanto o reformador prosseguia, uma ávida multidão se acotovelava em redor dele. E vozes amigas advertiam-no dos propósitos dos romanistas. Os amigos dele falavam para ele: olha, eles estão armando para você. Eles vão te pegar e vai te matar. E dizia para ele: eles vos queimarão, diziam alguns, e reduzirão o vosso corpo a cinzas, como fizeram com John Huss. Quem que foi John Huss? Foi aquele mesmo homem que os irmãos falou ontem e antes de ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Lutero respondia, olha o que ele falava: ainda que acendessem por todo o caminho de Worms e Wittenberg uma fogueira, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio dela, compareceria perante eles e confessaria o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, amados irmãos, Ele havia usado João Huss em uma profecia, dizendo que depois de 100 anos, surgiria um cisne, surgiria um homem, em quem a igreja romana não conseguiria parar, em quem a igreja romana não conseguiria calar. Louvado seja o nome do Senhor. E Martinho, sendo cheio do Espírito Santo, ele não temia a morte.
Louvado seja o nome do Senhor. Um pouco mais à frente ele chegou a dizer assim: diante de todos os legisladores, diante de todos os presidentes e reis, diante de todos os sacerdotes, um pouco mais à frente, ele dizia assim: não temais os que matam a carne, porque nada podeis fazer. Teme aquele que pode matar a carne e também tem poder para lançar no inferno. E ele começava a recitar versículos da Bíblia Sagrada, e quanto mais ele ia citando diante daquele sinédrio os versículos da palavra de Deus, a multidão ia se acalando, a multidão ia se calando, e todos os sacerdotes, arcebispo, todos os papas e todos os religiosos ficaram envergonhados, porque se cumpriu na boca, na vida de Lutero, aquela palavra que Jesus disse: não temais, porque naquela hora eu vos darei boca, eu vos darei palavra em que não poderão te contradizer. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele dia, toda a apostasia católica, toda a apostasia romana, todo o engano foi desbaratado, foi destronado, foi destruído pela luz. Que luz é essa? É a lâmpada. Que luz é esta? É o Verbo. Jesus é a luz, Ele é a lâmpada, Ele é a luz que ilumina, Ele é a luz que faz resplandecer nas trevas, Ele é a luz do mundo. Aquele que tem Cristo tem luz. Aquele que tem Cristo, aonde ele chega, as trevas vão embora e cai por terra, em nome de Jesus. Ninguém pôde parar Lutero, ainda que eles matassem Lutero. Deus me disse assim e falou assim: o homem de Deus, aleluia, nem a morte, nem a morte, nem a morte pode calar a voz das palavras de um homem de Deus. Nem a morte, irmão. Mais de 2000 anos se passaram e a voz de Jesus continua ecoando por toda a face dessa terra. Mais de 2 anos se passaram e a voz de João, apóstolo do amor, ainda se ecoa até nos dias de hoje. Um pouco mais de 2000 anos se passaram e a repreensão de João Batista até hoje é anunciada na congregação dos santos. Martinho Lutero e os reformadores já passaram há mais de 500 anos atrás, mas o legado deles existe para mim e para você até os dias de hoje, para mostrar para todos nós que o justo viverá pela fé.